Eu preciso dizer que nós vamos trabalhar com uma mensagem aplicada em cima da exegese do texto. Então se prepara, porque dentro desse texto Deus vai te levar a um entendimento louco. A Bíblia fala que num determinado momento o rei Nabucodonosor manda construir uma estátua de ouro. E a Bíblia diz que esse rei dá uma ordem, depois que a estátua fica pronta, que quando tocasse alguns tipos de instrumentos, a pífara, a trombeta e dentre tantos outros, que todos aqueles depois do toque tinham que se prostrar. Era um decreto, a cítara, o saltério, a pífaro, a gaita de foles e toda sorte de música. Todos deveriam de se prostrar e adorar uma imagem. Era aproximadamente 1 milhão de homens. E de repente, num determinado tempo, os instrumentos ecoam, tocam. E aproximadamente 1 milhão de homens se prostram, exceto 3. Se eu tentasse identificar Sadraque, Mesaque e Abidnego em meio a 1 milhão de homens, eu vou dizer, vamos ser sinceros, seria impossível. E a gente pode deixar lá no texto principal, versículo 22, e eu vou aqui discorrendo, obrigado, tá, querido? E nós vamos observar que todo mundo se prostra, exceto eles 3. Deixa eu voltar a falar sobre isso. 3 em meio a 1 milhão, fica impossível descobrir quem são os 3. Mas de repente, aproximadamente 1 milhão de homens se prostram. Eles tinham medo de morrer, porque quem não se prostrasse, o decreto dava direito que essa pessoa fosse lançada numa fornalha acesa. E de repente, em meio, deixa eu repetir, a 1 milhão de homens, 3 ficam de pé. Agora fica mais fácil identificar todos prostrados, exceto os 3, que esses 3 são diferentes. São judeus, resolvem não se prostrar. Esses 3 são levados até o rei, que de uma certa forma tenta fazer com que eles se prostrem, ou seja, é dado uma outra oportunidade a eles. Tenta-se achar uma justificativa, o porquê que ele não se prostra, por que eles não se prostram. E quando eles têm direito de fala, eles vão dizer de forma simples: se meu Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará. Se não quiser, então somente morreremos. O nível de adoração desses homens move os céus, porque aproximadamente 1 milhão se prostra em adoração à imagem, e 3 ficam de pé e adoram a um Deus vivo. O fato de ficar de pé não isenta, não tira deles o poder da adoração. Os que se prostram adoram a imagem, e os que ficam de pé adoram um Deus vivo. Isso faz com que o céu se manifeste. Eles não sabem se vão viver ou morrer, isso não importa para eles. Eles não têm noção a que nível vai chegar a decisão que eles tomaram. Eles não têm noção qual vai ser o resultado da decisão que eles tomaram. Eles já declararam: se tivermos que morrer, nós vamos morrer. Isso ira Nabucodonosor, o rei. Ele manda acender essa fornalha 7 vezes mais. Em outras palavras, eu quero ver quem possa livrar vocês das minhas mãos. À medida que ele se sente irado, o céu se manifesta mais uma vez.
Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não veem nada. Eu quero falar sobre isso. Não é o fato do céu se manifestar que você tem que ver alguma coisa. Saiba que a tua decisão alegra o céu, e o céu já está se manifestando por uma atitude sua. Isso mexe, porque o céu se agrada desses homens. Eles decidiram tomar uma decisão difícil, porque agora é a vida deles. A decisão, se eles morrem, os impediria de rever a sua família. Eles estavam em terra estranha, o maior desejo era de voltar para casa, mas eles tomam a decisão. Eles não abrem mão, eles tomam a decisão de dizer o seguinte: olha, se o meu Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Há um nível de confiança extrema nisso. Deixa eu voltar a falar de Nabucodonosor. Dentro da sua ira, manda acender, estou falando pela segunda vez, essa fornalha 7 vezes mais. Agora a intensidade desse fogo é muito maior do que o que era antes, é 7 vezes maior. E nós lemos no versículo de número 22, quando o texto diz: porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. E o texto, e é claro aqui que segue uma interpretação de texto. O texto é simples, ele é categórico, ele é afirmativo. É um texto que não deixa dúvidas. É um texto que eu olho para ele e eu entendo ele. O texto diz que ela está de sobremaneira acesa, e as chamas do fogo, repita comigo, do fogo, mataram os homens. É um fogo, deixa eu falar sobre ele, aceso 7 vezes mais. A sua natureza é queimar. Ele talvez, ou aquele ambiente, nunca viu essa intensidade de fogo nessa proporção de 7 vezes mais. Um fogo que as suas chamas, diz o texto, acesa, matam os homens. Fica-se uma pergunta em dizer o seguinte: o que matou os homens? Dentro da interpretação de texto, eu te pergunto e já te respondo: o fogo. O fogo. O fogo. Eu faço uma outra pergunta: que fogo? Você olha para mim e diz: o fogo das chamas da fornalha. O fogo da intensidade de uma fornalha acesa 7 vezes mais. Eu pergunto para você: você tem certeza? Você tem certeza que o que consome esses homens é uma fornalha acesa 7 vezes mais? É a intensidade, Luiz, de uma fornalha que agora está em seu pleno vigor de exercício. É um fogo que queima. É um nível de fogo que as pessoas não conseguem se aproximar. Fogo é diferente de vapor, porque o vapor você não sente quando você percebe que você está queimado. Eu fui dono de oficina, mexendo em um carro ali, agachado, abaixado, um radiador estourou e aquele vapor, quando eu vi, eu estava completamente queimado. Eu tenho marcas até hoje. É diferente o fogo. O vapor, deixa eu repetir, quando você percebe, ele já te queimou. O fogo, eu vou sentir a sua ardência, eu vou me aproximar dele, eu vou perceber que tem um limite, que a minha natureza humana não vai me permitir me aproximar mais.
O que mata esses homens é o fogo, dentro do meu e do teu entendimento. A segunda pergunta: que fogo é esse? Que fogo é esse? Eu preciso analisar o contexto do texto. Eu preciso vir de trás para frente. Agora eu quero pegar o versículo 21 para entender o porquê que o céu se manifesta. O versículo 21 diz: então, repita comigo, esses homens foram atados. Você vai observar que no versículo de número 21, esses homens são atados. E para ser atados, eles precisam ser tocados. Você ainda não entendeu? Quando você percebeu o céu se manifestando, você vai dar glória aí no teu lugar. Agora esses homens são atados, eles são tocados, eles são impedidos de andar. Se tem uma coisa que o mundo faz, é nos atar. Se tem uma coisa que o diabo faz, é nos atar. Se tem uma coisa que o inimigo da minha alma tem prazer em fazer, é de me atar. Você vai ver um rei, Adoni-Bezeque, que quando capturava o rei, ele ia lá e capturava o príncipe, o seu sucessor. Ele não matava, ele arrancava os polegares das mãos e dos pés e botava para servir diante da sua mesa. Esses homens mendigavam, eram reis e príncipes. A Bíblia diz que ele aniquilou em torno de 70 reis e príncipes, que passaram a ser escravos. Pastor, por que ele cortava os polegares das mãos e os polegares dos pés para que esses homens nunca mais pudessem andar, ter equilíbrio, das mãos para que esses homens nunca mais manuseassem as suas espadas. O inimigo é estrategista em te aniquilar, em tentar te parar. E agora aqui esses homens atam quem? Atam aqueles que se recusaram a se prostrar a uma imagem. Não quero pegar os costumes judaicos, não quero trazer um nível de informação desacerbada para vocês. Eu preciso pregar hoje. Tocaram neles, tocam neles, tocaram neles. Agora o céu começa a se manifestar. Quem mandou tocar neles? Quem mandou tocar neles? Quem mandou tocar neles? Uma coisa é ameaça verbal, agora vocês tocaram. Uma coisa, deixa eu repetir, é ameaça verbal, agora houve um toque. Tocaram nos meus. Tocaram nos meus. Tu é pai, tu é mãe? Alguém já tocou nos seus? Fala. Alguém já tocou nos seus? Tu fica irado. Irado. Porque tocaram nos seus. Não toca nos meus. Não toca nos meus. Não toca nos meus. Não toca nos meus. Não, quem vocês pensam que são para tocar nos meus? Quem vocês pensam que são para tocar nos... Quem vocês pensam que são para tocar nos meus? São meus. Tem defeitos, mas são meus. Pecam, mas são meus. Vivem em dificuldade, mas são meus. Tem hora que dá uma fraquejada, dá uma caída, mas são meus. Quem mandou tocar nos meus? Enquanto a ameaça era verbal, tudo bem. Agora você tocou nos meus. Agora você tocou nos meus. Tocou nos meus. Agora a coisa fica séria. Eu vou ao versículo 20 e eu descubro que houve uma ordem.
E essa ordem é que esses homens tinham que ser os mais poderosos. 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 A ordem é que tinha que ser homens fortes e poderosos. Não são qualquer um, ou não foram, não é qualquer um que tocou naqueles que pertencem ao Senhor. A ordem é que esses homens poderosos, eu quero abrir um adendo aqui a qualquer momento, irmãos, segura aí. Que esses homens poderosos atassem, tocassem nos ungidos, nos separados. Poderosos. O céu se manifesta e diz: qual é o nível de poder que eles têm para tocar nos meus? Qual é o nível de poder que eles acham que possuem para ter o direito de tocar nos meus? Que negócio é esse? Para tocar nos meus? Os homens que estão sendo tocados não esboçam reação, mas o céu começa a se manifestar. O céu começa a se preparar para dar um grande espetáculo. Tocaram nos meus. Posso repetir? Tocaram nos meus. Tocaram nos meus. Eu estava com o Rafael Belo aqui no domingo e depois do culto e falei com ele. Falei: pastor, Deus me deu essa palavra aqui. Ele falou, Alexandre, já que Deus te deu essa palavra, eu vou te levar no Êxodo, lá no capítulo 3, onde a gente pensa que o fogo que consome, ou melhor, o fogo que não consome a sarça, que faz ela arder, porém não consumir, a gente acha que é Deus, e na verdade não é Deus. Deus anula o poder do fogo, permitindo que ele arda, mas que ele não consuma, porque ele não vai consumir aquilo que é propósito. E Deus fala do meio desse fogo. Eu vim te falar de um Deus que é amor, mas que é fogo consumidor. Eu vim te falar de um Deus que se preocupa contigo. Eu vim te falar que em meio às suas inquietudes, aos seus vacilos, tem um Deus que te ama. Porque Deus sabe que a qualquer momento você vai estar alinhado de novo, alinhada de novo. Você está desalinhado agora, mas Ele sabe que daqui a pouco tu está alinhada. Você está alinhado. E por esse motivo Ele não deixa tocar em você. E quando insistem em tocar em você, essas pessoas são penalizadas. Porque, deixa eu repetir, eu sou amor, mas sou fogo consumidor. A teofania acontece nesse texto. A segunda pessoa da Trindade, ela se manifesta nesse texto. O próprio Cristo se manifesta. Se lembra de Estevão sendo apedrejado, e daqui a pouco ele contempla o trono, a destra vazia, Cristo de pé inclinado para ele. Eu estou te falando de um nível de um Deus que hoje olha para você, que hoje olha para mim e diz assim: não toca nele não, não toca nela não. Possui defeitos, possui falhas, às vezes não tem muito equilíbrio, fala umas coisas que não são para ser ditas, mas é meu, é minha. Ninguém vai tocar nos meus. Ninguém vai tocar nos meus. Ninguém. É para bater palma, bate, porque é para Jesus. Ninguém. Ninguém.
a segunda pessoa da Trindade se manifesta. Pastor, mas eu conheço o texto, e aonde eu conheço do texto, a segunda pessoa da Trindade se manifesta dentro da fornalha. Dentro do meu entendimento, essa segunda pessoa, ela se manifesta dentro da fornalha, dentro do seu entendimento. Você olha e você percebe alguém dentro da fornalha. Nabucodonosor olha e diz assim: rapaz, não eram 3 que nós lançamos, mas eu vejo 4. E eu vejo esse 4 semelhante ao aspecto do Filho dos Deuses. Esse 4 é diferente. Nabucodonosor olha de cima e contempla que agora esses homens que são desatados, e você não sabe como, nem eu, porque existem milagres na tua vida, que o 4º homem da fornalha entra dentro da fornalha e só interessa a você, só importa a você. Ele vai lá, desata, porque só importa a você, só é importante para você. Quem está te vendo, quem está te olhando, vai precisar te ver desatado, mas não sabe qual foi o processo do 4º homem da fornalha ir lá e te desatar, arrancar as ataduras, aliviar a sua dor. Dentro do que eu creio, antes dele se manifestar do lado de dentro, ele se manifesta do lado de fora. Mas agora eu quero falar de um Deus que solta esses homens, solta-os. Quero falar que Deus te trouxe aqui para dizer: eu vim aqui para te liberar. De repente, durante muitos anos da sua vida, você foi assediada, mulher. Você foi abusada sexualmente. Tu guarda isso contigo, tu não conta para ninguém, mas tu tem vergonha disso. Homem de Deus, durante muito tempo da sua vida, você guarda palavras que foram lançadas às vezes pelo papai, pela mamãe, palavras duras, palavras que te constrangeram, palavras que te amaldiçoaram, palavras que tu carrega contigo. Hoje Deus está dizendo para você: eu vim aqui para arrancar as ataduras. O que te impedia de caminhar, está sendo arrancada, sabe? Porque eu, o Senhor, me preocupo contigo. Se tiver que te tocar, eu te toco, mas ninguém vai te tocar, porque tu és meu. Só que esse texto começa a demonstrar para a gente o nível em que agora esses homens estão passeando dentro do fogo, com aquele que inibiu o poder do fogo, a ação do fogo. A fornalha continua ardendo, mas não queima esses homens. E quando Nabucodonosor, quando o rei descobre que vê aquilo, a primeira providência dele é abrir a fornalha. Eu encerro agora. Ele quer que esses homens saiam de dentro da fornalha. Pega no teu espírito isso agora. Ele quer que esses homens sejam arrancados de dentro da fornalha. De uma certa forma, ele quer atrapalhar o tempo da intimidade teu com aquele que veio para te dar livramento. É tempo de fornalha, andando com o quarto homem da fornalha. É tempo de intimidade na tua vida. É tempo que aquele que te deu livramento, aquele que se manifestou a teu respeito, aquele que te deu, sabe, ele tem prazer em pegar na tua mão e dizer: filho, anda comigo aqui, vem caminhar comigo. É tempo de nós aproveitarmos essa oportunidade que Deus está nos dando, de caminhar com Ele, de andar com Ele dentro da fornalha. Nabucodonosor quer atrapalhar esse processo. O inimigo quer tentar de alguma forma diminuir esse tempo teu com Deus. É o teu tempo com Deus, esse é o teu momento com Deus, em nome de Jesus. Por isso que eu falo que algumas pessoas, quando chegam na nova unção, elas precisam passar por um processo. Mas que processo é esse, pastor? Um processo de Deus pegar e caminhar com ela. Sabe, irmãos, nós entendemos esse nível de processo,
de Deus te pegar, te tratar, te desatar e caminhar contigo. Não bloqueie esse tempo, não atrapalhe esse tempo com Deus. Entenda que esse é o tempo que Deus quer andar contigo nos lugares onde muitos disseram que seria a tua destruição, a tua ruína, o teu fim. E Deus está dizendo: eu sou o teu Senhor, vem, caminha comigo aqui no meio do caos, no meio da adversidade, no meio dos problemas. Vem, caminha comigo nos lugares onde as pessoas disseram que você não daria certo. Caminha comigo nas palavras que saíram de maldição para a tua vida. Caminha comigo. Deus, Ele está te pegando, está te dando a mão e está caminhando contigo no meio da sua dificuldade, no meio do seu problema, no meio do seu euroquilão. Está dizendo: filho, deixa eu te dar a mão, porque eu sou o Senhor que vai te dar um escape. Sabe, para Nabucodonosor as evidências eram mais importantes. O fato de não sentir cheiro de fumaça neles, o fato de nenhum fio do cabelo deles ter queimado. Para as pessoas que estão de fora isso é mais importante, mas para você não. Para você o mais importante é estar caminhando com o quarto homem da fornalha. Para você entender que Ele te pega, Ele caminha. Você pode levantar uma das suas mãos, de um Deus que te pega, te toma pela mão e diz assim: vem caminhar comigo, filho. Vem caminhar comigo, filha. Vem andar, vem andar. Sabe, aproveita, erga a tua mão, aproveita esse tempo. Pode vir os músicos. Sabe, aproveita esse tempo. Você é filho do fogo. Você está entendendo? Diga amém. Você é filha, você é filho do fogo. Anda comigo, está difícil, mas eu estou contigo. Mas Nabucodonosor está acenando, deixa ele acenar, caminha comigo aqui. Você só vai sair quando eu achar que é o fim. Aproveita esse tempo de intimidade. Sabe, olha para o pastor aqui, irmãos. A Bíblia mostra em Atos, lá no capítulo 12, a partir do versículo 5, que Pedro está preso. E Deus então, porque havia oração incessante da igreja, o Senhor se manifesta. Olha como é que é legal isso. Os versículos posteriores vão dizer o seguinte: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Repita comigo: Pedro, entre dois soldados acorrentados a duas cadeias de sentinelas na porta que guardava o cárcere. Aí o texto diz assim: eis que porém que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou-o, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias, me ajuda, as cadeias das mãos. Aí o versículo 8 diz assim: disse-lhe o anjo, o que o anjo diz? Cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Você está entendendo? Diga amém. Aí olha o que o texto vai dizer: então saindo o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão, um sonho. Depois de terem passado pela primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual lhes abriu, me ajuda, lhes abriu. E saindo, enveredando-se por rua, logo adiante o anjo enquanto está na fornalha, dentro da fornalha, Deus percebe que você tem necessidade que Ele esteja contigo. Enquanto Pedro estava preso, o anjo se manifestou. Quando Pedro é livre, o anjo some. As evidências de não haver cheiro de fumaça, elas acontecerão, são inevitáveis. As evidências do processo da tua vitória, em que as pessoas vão precisar ver. Mas hoje Ele está dizendo: olha para os seus pés, para as suas mãos, você foi desatado. E contempla que eu tenho o prazer de te dar a mão e caminhar contigo dentro daquilo que você considera a sua maior luta. Estende sua mão novamente.
Eu creio num Deus que hoje te toma pela mão e caminha contigo nos dias mais tempestuosos, nas noites mais sombrias da tua vida, nos dias mais difíceis, nos momentos mais terríveis. Ele te pega pela mão e caminha contigo, porque você é dele, e ninguém pode te tocar sem que não haja dano. Ai daqueles que tocar no ungido do Senhor. É como se Deus virasse para Nabucodonosor, dizendo: olha, você só não vai ter o mesmo fim que eles tiveram, porque você só declarou palavras. Se você tivesse tocado neles, não toca neles, não toca nela, não toca nele, não toca nela, nunca mais toque nele, nunca mais toque nela. Deixa eu repetir: nunca mais toque nele, nunca mais toque nela. Deixa eu melhorar isso: nunca mais fale dele, nunca mais fale dela, nunca mais toque nele, nunca mais toque nela. Não ouse tocar nos meus ungidos, pois eles são meus, meus, meus. Se coloque de pé no seu lugar. Levanta uma das suas mãos para o alto mais uma vez, porque eu acredito no poder do quarto homem da fornalha, caminhando contigo, segurando na sua mão e caminhando contigo, caminhando contigo. Se você veio aqui desesperado, desesperada, sem expectativas, Deus te trouxe aqui para te dizer: tenho eu planos contigo, vou cumprir tudo aquilo que tenho contigo, no nome poderoso do Senhor Jesus. Deus proveu um fogo e eu sacrifício. Deus proveu Espírito. Você tem fé para estender a sua mão assim, ó? E eu me entrego por inteiro. Procura a mão dele aí. Procura a mão do mestre. Procura a mão dele. Procura a mão dele. Procura a mão dele. Procura a mão dele. Procura a mão. Se achou, segura a mão dele aí. Deus proveu e eu sacrifício. Deus proveu Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus.
Uma igreja cheia do Espírito. Oh, você é do Pai. Você pertence a Ele. Não é um sentimento de vingança. Deus não age dessa forma. Mas se você olhar e também me disser que o fogo de Deus é menor na sua capacidade do que o fogo de uma fornalha acesa 7 vezes mais, pastor, mas o fogo da fornalha pode consumir? Lógico, esse é o propósito da sua existência. Mas pior que o fogo da fornalha acesa 7 vezes mais é a horrenda coisa de você cair na mão do Deus vivo. Maior é o fogo de Deus, mais do que uma fornalha acesa 7 vezes mais. Não toca neles. Eu posso me manifestar como fogo consumidor, ou até posso permitir que essa fornalha te consuma. Sendo eu ou não sendo eu, tudo acontecerá diante da minha vontade. Sendo o fogo da fornalha, sou eu resolvendo me manifestar, sou eu. Mas não toca nele, não toca neles. Se você entendeu isso, ofereça para Deus o melhor das suas palmas.